Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Ednei e estamos aqui novamente para mais uma aula sobre o formalismo de Dirac, a álgebra de matrizes. Bem, a gente começa num problema bem simples, né? Vamos considerar que aquele problema lá da polarização dos estados, em que justamente o estado alfa ele tinha duas condições, né? Ou poderia se dividir sobre duas condições, ou o fóton passa ou não passa, no caso da polarização da luz, ou para um estado genérico que se apresente sob duas circunstâncias. Nós podemos escrever esse estado sobre essas duas circunstâncias, digamos assim, escrevendo matematicamente dessa forma. Então nós vamos ter um alfa que pode ser a composição, né, de alfa 1 A1 mais alfa 2 A2, onde estes objetos aqui eles são conhecidos como bases do estado alfa. E aqui estes outros, né, vão ser considerados como os pesos de cada estado, de cada condição do estado. Ou seja, eu estou dizendo que o meu estado alfa, ele pode ser escrito como uma combinação, e isso aqui é uma combinação, tá, linear de duas possibilidades nas quais o estado alfa pode se sustentar. Então, no caso do exemplo da polarização da luz, nós temos aqui uma base que diz que passa e outra que não passa. Nós temos um peso associado ao que vai dizer que passa e temos um peso associado ao que vai dizer que não passa. Se nós tivéssemos, por exemplo, esse é para a condição alfa sendo a representação do estado de polarização da luz. Mas poderia ser alfa, como uma das aulas anteriores, um dos estados do nosso operador temporal, digamos assim, e apresentar três condições: manhã, tarde e noite. Teríamos então, portanto, um peso a cada uma dessas associações. Então, essa daqui é a maneira como a gente pode escrever o estado em termos de uma base bem definida. Bem, nós podemos, a partir daí, obter, então, portanto, quem é cada um desses pesos. Vamos fazer, portanto, uma multiplicação. Vamos atuar desse lado uma dessas bases, fazendo simplesmente isso aqui. Se eu atuar, por exemplo, A1 em alfa, ou seja, eu fizer o produto escalar de A1 com alfa, eu vou fazer isso desse lado da igualdade, da mesma forma do outro lado. O A1 pode passar por cima de cada uma dessas constantes. Então aqui vai ficar A1 mais alfa 2 igual a 1 A2. Pois bem, se cada um dessas condições, por assim dizer, do estado alfa forem ortogonais, e eu estou falando das condições estes objetos aqui,
A1 e A2, esses estados, que seriam as condições de alfa, se forem ortogonais, então nós estamos dizendo que essa base A1, A2 ou A2, A1 é igual a zero. Voltando novamente ao nosso exemplo dos estados polarizados, essa pode ser a condição em que a luz passa e essa aqui a que a luz não passa. Por isso, essas são condições do estado alfa, do estado alfa. Aqui, colocar condições. Esse aqui pode ser o estado de polarização da luz. E as condições do estado polarizado é ele passar ou não passar. Tá? Por isso a gente diz que são ortogonais. Porque ou ele passa ou ele não passa. Se você for fazer o produto escalar desse com esse, ou A1, A2, ou A2, A1, eles vão dar zero. Né? Não podem coexistir, não pode existir a situação do fóton passar e não passar ao mesmo tempo. Ou ele passa ou ele não passa. Ou ele passa ou ele não passa. Então o meu estado alfa, ele foi desmembrado nas circunstâncias alfa, em que nós temos um peso para ele passar e um peso para ele não passar. Pois bem, se as minhas condições, ou base, né? E aí, portanto, essas condições passam a ser chamadas de bases ortogonais. Bases ortogonais. A1, A2. Se as minhas bases elas são ortogonais, então a gente pode construir um conjunto completo de situações para o meu estado alfa, de modo que a gente obtém cada um desses pesos fazendo justamente a multiplicação à direita do estado por qualquer uma dessas bases, obtendo quem é alfa 1. Então, por exemplo, se justamente eles são iguais, esse produto aqui, A1 alfa igual a alfa 1 A1, A1 alfa 2 A1, A2, nós temos da condição aqui de cima que esse objeto ele é nulo. Consequentemente, a condição sobre si mesmo, que é ele por ele mesmo, esse objeto é a unidade. Então, nós vamos ter somente alfa 1 na circunstância de alfa 1 é igual a 1 alfa. Assim como a gente usou a condição A1, ou seja, a base A1, com o produto escalar no alfa, nós também podemos fazer para alfa 2. A2 alfa é igual a alfa 1, A2, aí aqui é o A1, mais alfa 2
A2, A2. E dessa vez, nós temos que esse objeto primeiro é 0 e o segundo é 1. De modo que a gente vai ter aqui alfa 2 igual a A2 alfa. Só reunindo quem é alfa 1, né? A1 alfa. Eu posso, portanto, pegar esses valores e voltar novamente lá para o próprio estado, a decomposição em que ele é feito. Essa daqui, portanto, é a determinação de cada um dos pesos associados aos estados, ou às condições, ou às bases, né? Alfa 1 com a base A1, alfa 2 com a base A2. O peso associado à condição 2, o peso 2 associado à condição 2 e o peso 1 associado à condição 1. Se esse aqui é a condição em que os fótons passam, no caso da luz polarizada, então esse é o peso associado aos fótons que não passam. Esse é os fótons que passam. Esse aqui, A2, é o peso associado à condição dos que não passam. É assim que nós interpretamos, justamente, matematicamente, essa notação. Então, substituindo no alfa, nós vamos ter, vou colocar aqui alfa 1 vai ser esse objeto, vou fazer em destaque, A1 alfa, na base A1 mais A2 alfa na base A2. Esse problema ele pode ser reescrito da seguinte forma, porque isso aqui é uma constante. Sendo ele uma constante, ele pode vir tanto na frente como atrás. Então, apenas reposicionamos esses objetos, tá? Então, vamos ficar aqui A1 alfa mais aí aqui A2 alfa e isolamos. Eu posso, no caso, este produto reescrever da seguinte forma: A1 certo? Mais A2 tudo isso tirando o ket alfa em evidência. Perceba, nós temos alfa de um lado e alfa do outro lado. Isso aqui só vai ser verdadeiro se este meio for quem? A matriz identidade, ou seja, a unidade. Igual a 1. Então nós chegamos, portanto, numa condição muito importante, que é a unitariedade, uma das propriedades dessa base. Se nós temos uma base, ou seja, se nós temos as condições daquele estado, né, nós podemos então determinar qual é a unitariedade dessas condições, ou a unitariedade dessa base. A base, que forma então um conjunto completo, A1, A2, é igual
a unidade. Tá? Essa daqui, isso para quantas condições? Então, se eu tiver N condições para aquele meu estado, simplesmente eu vou ter essa soma aqui até N, de modo que nós podemos escrever a situação genericamente, generalizando para N condições ou N bases para um somatório de I a I. Isso aqui é igual a unidade ou a unitariedade. Já que a gente conhece a base, nós podemos analisar a condição alfa. Um produto como esse, né, de alfa, nós podemos introduzir exatamente aqui a unidade, de modo que eu posso passar a ter alfa. Essa daqui parece ser uma condição muito óbvia e oportuna, mas nós sabemos que da condição de unitariedade, uma vez definida a base, pode ser então introduzida aqui, de modo a alfa transformar-se simplesmente somatório de I a I alfa. Então, eu simplesmente não fiz nada, né? Isso aqui continua sendo 1, mas o fato de ter introduzido esse termo da unitariedade no produto entre o estado e ele mesmo, né? Nós sabemos que esse daqui, essa notação, sugere então, portanto, a norma do estado. Nós vamos então tirar esse somatório e distribuir o alfa, o Bra e o Ket em cada um desses termos, de modo a obter alfa aí alfa. Bem, esse termo é, portanto, o meu alfa I. Este daqui é o complexo conjugado, portanto, vai ser o transposto conjugado, né? Como a gente deve colocar alfa e estrela. Basta justamente pegar essa igualdade e inverter. Se nós invertermos, este termo aqui passa a ficar idêntico ao primeiro, só que com um asterístico. Aí aqui A1 alfa. Então nós temos ele vezes o complexo conjugado dele. Ele vezes o complexo conjugado simplesmente é I módulo aí alfa ao quadrado, ou simplesmente módulo de I alfa I ao quadrado. No caso de duas condições de polarização, nós temos que isso pode ser o alfa 1 ao quadrado, alfa 2
ao quadrado. Se tivermos mais, né, mais condições, então o i vai de 1 até n ou infinitas, até aonde for o espaço. Vamos agora à representação matricial do operador. Bem, então se a gente tem o operador x, nós podemos colocar a unidade tanto aqui quanto aqui, em cada um dos lados. E eu não vou estar alterando a igualdade. X 1. De modo que cada um desses uns aqui, ou de cada uma dessas unitariedades, eu vou explorar a igualdade desse lado, colocando, portanto, somatório de i com a base AI certo? Vezes x, e do outro lado somatório j, AJ, AJ. Uma vez que a gente faz isso, eu posso separar somatório, aqui tem um somatório duplo, e fazer a distribuição, né, em que eu vou ter justamente aí e aqui, aí com x, operador AJ com os termos AJ. Esse aqui, então, passa a ser a minha matriz, simplesmente x e j, né? Com o BRA I e o AJ. Aí pode vir justamente a questão, mas como que isso é uma representação matricial? Este termo aqui é a linha e este aqui é a coluna da matriz. A gente pode facilmente verificar toda vez que a gente precisar obter cada um deles. Vamos fazer o exemplo de duas condições, ou o estado da luz polarizado, né? Em passa foto ou não passa foto, ou seja, para um estado que esteja em alfa 1 A1, alfa 2 A2, esta daqui, ou seja, um estado binário, né, em que apresenta duas condições apenas, nós podemos escrever como que um operador associado a esse estado, ou seja, um observável associado a esse estado, ele pode ser escrito na sua representação matricial. Então, se x é justamente o observável, nós temos essa condição aqui. Então, x é somatório IJ, né, de x e j aí
AJ. De modo que quando eu quiser obter algum elemento, eu quiser obter esse elemento aqui, eu tenho que fazer desse lado e do outro o sanduíche, que a gente chama, né, dos estados Bra e Ket. É importante a gente esclarecer, e aqui eu vou passar justamente passo a passo, que essas bases elas são ortogonais. Significa que ela sobre ela mesma dá 1 ou ela com a outra vai dar 0. Então, sendo assim, a gente pode escrever matricialmente ou fazer a construção de uma matriz. Essa aqui no caso é uma matriz 2×2, dessa forma: X tem x11, os elementos x11, x12, x21, x22. Então, estes aqui são os elementos dessa matriz, certo? Em que x11, por exemplo, é A1, x A1, x12 é A1, x A2, e assim sucessivamente. Se nós tivermos, então, um estado que pode ser decomposto em duas condições, ou seja, um estado com uma base de 2, nós temos um operador ou qualquer operador definido para esse estado, ou qualquer observável definido para esse estado, sendo escrito da forma matricial como uma matriz 2×2. Se nós tivermos o problema, voltando lá, do tempo, temos manhã, tarde e noite, nós temos teríamos um estado com 3 condições, ou seja, com 3 bases. Que tipo de operador ou observável estaria associado a esse estado? Escrito na forma matricial, uma matriz 3×3, e assim sucessivamente. Então, quando a gente estuda um determinado estado decomposto em uma determinada base, o número de elementos da base determina justamente qual que vai ser a dimensão desses operadores e desses estados. A expansão dessa base numa matriz quadrada como essa é o que a gente chama de espaço de Hilbert. A atuação desses operadores nesses estados determinam, portanto, a amplitude de alcances e possibilidades para esses objetos. No caso aqui, nós temos um alcance de 4 elementos, distribuídos numa forma matricial, uma matriz 2×2. Se nós tivermos 3 condições, então nós teríamos um espaço e qualquer observável definindo uma matriz 3×3. 4 condições, um observável associado a ele, uma matriz 4×4, e assim sucessivamente. Vamos então agora à representação matricial do estado. Vamos partir justamente de uma situação óbvia em termos dos operadores. Então, quando o operador x atua no estado alfa, ele deve, por conseguinte, levar até um outro estado. Essa aqui parece ser uma condição óbvia, né? E é justamente a partir dela que a gente vai escrever a representação matricial para cada um dos estados. O que a gente faz é, então, multiplicar do lado esquerdo, do lado direito, né,
do lado esquerdo do operador, ou dessa relação aqui, uma das bases. E eu posso usar, por exemplo, a base AI. E uma vez tendo feito isso, né, aqui, se gama é um outro estado, essa construção está querendo dizer que o estado numa base, esse aqui então é um peso, um coeficiente desse estado. Desse outro lado, a gente ainda não sabe bem o que é, mas a gente vai reescrever ele em termos das bases. O operador deve ficar completamente na forma matricial. Então o que está faltando é eu aplicar justamente bem aqui a condição de unitariedade. Ah, por que eu não faço aqui? Bem, nós já temos uma parte da base de um lado do operador, né? Então falta introduzir a unitariedade deste lado do operador para a gente poder expandir a base e ter então, portanto, o operador ou o observável completamente na sua forma matricial. Quando a gente introduz aqui, então a gente passa aquela soma, então a gente passa a escrever, aqui já tem um i, então essa unitariedade vai ter que ser construída a partir de um índice, que pode ser então j. Aí aqui vai ficar AI, X, aí aqui AJ, e aqui a continuidade do alfa. Do outro lado, AI, gama. Agora sim apareceu o meu termo, que é o X e J, que é a minha matriz. E aqui apareceu o meu coeficiente. Então aqui eu tenho um coeficiente gama I e aqui o meu coeficiente alfa J. Aí a I gama e a J alfa são nada mais, nada menos. Isso aqui é uma relação de transformação entre as bases. Aqui eu tenho uma matriz quadrada. Consequentemente, para com que essa relação possa valer, né, nós temos aqui dois objetos que, se forem entendidos na forma matricial, devem ter a mesma dimensão. Nós temos aqui então uma matriz quadrada 2 por 2, uma matriz aqui 1 por 2, ou 2 por 1, tá? Aqui uma matriz 2 por 1, aqui uma matriz 2 por 2, e essa igualdade, linha, coluna, deve dar outra matriz 2 por 1. Então nós escrevemos que a matriz alfa, o estado alfa, ele é matricialmente escrito como A1 alfa, A2 alfa. Da mesma forma que o estado gama, que pode ser definido como A1 gama e A2 gama, sendo estas matrizes coluna. Matriz coluna, tanto esse quanto esse. Bem, o que a gente fez para o estado alfa, né, esse aqui sendo um ket,
a gente pode fazer também para o seu Bra, né? Então, digamos que nós temos um Bra, um estado Bra, que foi obtido a partir da ação do operador no estado alfa. Análogo ao que a gente fez anteriormente, eu devo, no caso, multiplicar a direita por uma das bases. E aqui, portanto, eu teria gama, aqui, aí, desse lado, alfa, x, aí. Ao fazermos isso, perceba agora que eu tenho do lado direito a base. Para eu obter esse operador na sua forma matricial, está faltando então, portanto, o outro lado, de modo que é exatamente aqui que nós aplicamos a propriedade de unitariedade, às vezes chamado também de completeza. Então, quando a gente aplica a completeza desse lado, a gente vai, já que eu já coloquei aqui a base com i, eu vou colocar a completeza justamente em termos da base com um índice j. E aí, portanto, alfa somatório j, aqui AJ, X, aí. Obtendo assim, portanto, quem é a minha matriz, aqui no caso, JI. Aqui esse termo eu posso me ajustar, né, e obter somatório de J, alfa a J, como o coeficiente de alfa, e aqui x, j, e o elemento de matriz. Aqui também gama ai. Veja bem, o estado alfa está do lado contrário, usual. Então isso aqui eu posso reescrever tanto deste lado quanto deste lado em termos das suas dos seus complexos conjugados. E a somatória de J passa a ser AJ alfa estrela, aqui J I, e aqui AI gama estrela. Esse termo aqui pode ser o que a gente chama de, só fiz trocar linha por coluna, então ele é nada mais do que o transposto, né? Transposto conjugado do meu operador. Então nós escrevemos justamente estes objetos, assim como escrevemos matricialmente os vetores do ket, com a matriz linha dos objetos, né? Aqui só fazer uma recapitulada. Nós temos estes objetos AJ alfa estrela como A1 alfa estrela, A2 alfa
estrela para o caso de dois estados possíveis ou um caso de base 2. Um caso de base 2. Um caso binário. Passa ou não passa foto. Essa então aqui é a minha matriz linha. Agora que a gente tem, essa aqui é uma matriz linha. O alfa, esse aqui é o Bra. E esse aqui é o Cat. Então qualquer estado Cat é matriz coluna, usualmente. E o Bra é a sua matriz linha. Dito isso, o produto escalar entre um estado qualquer, gama ou beta, vamos colocar assim, beta, alfa, beta seria a matriz, vamos colocar assim, a matriz linha, né? É A1 beta estrela, A2 beta estrela, e a matriz coluna alfa, A1 alfa, A2 alfa. Então, o produto beta-alfa seria escrito na forma matricial, a matriz linha, vezes a matriz coluna. Então, é só fazermos os produtos entre esses dois objetos aqui, e nós teríamos o primeiro elemento, A1 beta, vezes A1 alfa, mais A2 beta, e aqui A2 alfa, sucessivamente. Tá? Se a gente inverter esses termos, a gente volta à condição original do produto. Tá? E se a gente também pensar que beta pode ser o próprio alfa, a gente recai na condição da norma da matriz. Então, dois estados quaisquer, o produto escalar entre eles são esses os coeficientes. Aqui vai estar beta 1 estrela vezes alfa 1 mais beta 2 estrela alfa 2. Se tivéssemos mais estados, teríamos mais termos e assim por diante.